boa tarde. Está começando o SBT Esporte Mais no clima de decisão. Afinal, agora há pouco rolou o sorteio da Copa do Brasil. Os confrontos das quartas de final já foram definidos e também está chegando a hora da grande final da Liga dos Campeões. Tudo isso a partir de agora aqui no SBT Esporte Mais. E não esquece que você também pode participar. Super fácil. Rápido, você manda mensagem no 12997524005 ou Lucas Tavares Oficial, meu Instagram tá aparecendo aqui, porque hoje eu quero conversar com vocês. Afinal, nós conhecemos aí os times que vão se enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil, muita coisa vai acontecer, eu quero saber o palpite de vocês também, quem será que passa para a próxima fase, teremos Clássico Paulista, mas antes de entrar no assunto Copa do Brasil, ontem a gente teve o último jogo da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, então o Flamengo aí atropelou. O Flamengo atropelou o Vasco, não tomou conhecimento do Vasco. Aliás, a torcida do Vasco saiu antes do jogo terminar, né? E com isso, a situação do Campeonato Brasileiro ficou assim. Vamos dar uma olhada na tabela. Olha aí, o Botafogo continua na liderança, só que agora o Palmeiras está se aproximando com 19 pontos, o Botafogo com 21. Então, aos poucos, o Palmeiras vai tirando aquela gordurinha que o Botafogo tinha construído. Seguido vem o Atlético Mineiro com 17, o Grêmio com 17, Flamengo em quinto com 16, vem aí o Fluminense, Atlético Paranaense com 15, São Paulo aparecendo na 8ª colocação ali também com 15 pontos, o Fortaleza e o Cruzeiro para fechar os 10 primeiros com 13 pontos, e aí do outro lado da tabela temos o Bragantino com 13, o Santos com 12, Santos que joga hoje, né, pela Sul-Americana, tem também o Internacional aparecendo em 13º com 11 pontos, o Cuiabá também com 11 pontos, Bahia, Corinthians, o Corinthians está ali a um passo da zona da degola, essa é a grande realidade, o Timão que não abre o olho não, viu? O Corinthians que não abre o olho para conseguir sair dessa situação logo, senão vai se complicar para o final do campeonato. E aí, a zona de rebaixamento começa com Goiás, América, Vasco da Gama e Curitiba. E aí são dois times numa situação parecida, né? Corinthians e América. E o que vai acontecer com esses dois times? A gente acabou de descobrir, afinal, agora há pouco foi realizado o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil, a competição que tem a maior premiação em dinheiro do futebol brasileiro, tá? Olha só, esse dado é importante, porque vale muito a pena para o time passar de fase. Quem passar para cima, inclusive, vai embolsar 9 milhões de reais, tá bom, você? Então vamos ver como é que ficou aí os confrontos, olha aí. Corinthians e América Mineiro, Corinthians que perdeu para o América, vale lembrar isso aí, recente, por 2-0. O primeiro confronto vai acontecer em Minas e o Corinthians decide em Itaquera. O Timão que é muito forte, né? O Corinthians que é muito forte para decidir jogos em casa, agora vai enfrentar novamente o América Mineiro. Tudo pode acontecer. Claro, ao meu ver, Corinthians grande favorito nesse jogo. Tem a obrigação, tem a grande responsabilidade, mas Copa do Brasil é uma quarta de final, enfim, mas o Timão tem essa obrigação de passar, principalmente porque vai decidir em casa. Eliminou o Atlético Mineiro, uma virada histórica, e agora vai enfrentar o outro time mineiro. E agora um clássico paulista, Palmeiras e São Paulo. E aí, vamos lá. Primeira coisa, o Palmeiras vai decidir também o jogo no Allianz Parque. Ponto positivo para o Palmeiras ou não, né? Ou não, porque o Palmeiras, geralmente, quando é decisão, o Allianz Parque não é muito a favor. Só que já enfrentou um São Paulo numa decisão, São Paulo que não podemos desmerecer a situação, mas já aconteceu do Palmeiras enfrentar o São Paulo, ir muito bem no primeiro jogo e no segundo jogo o Palmeiras atropelar o tricolor. Então tudo também pode acontecer nesse jogo. Claro que o Palmeiras é o grande favorito esse ano, tanto da Copa do Brasil, quanto da Libertadores, quanto do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, né, é o time a ser batido. Só que o São Paulo vem de uma sequência muito boa com o Dorival. O Dorival está fazendo um trabalho muito bom no tricolor e não vai ser fácil para o Palmeiras, não dá também para o palmeirense achar que já passou, porque o primeiro jogo pode ser fundamental e não vai acontecer de novo o que aconteceu a última vez, de ganhar muito bem no Morumbi e chegar relaxado no jogo de volta. Então acredito que esse confronto vai ser mais equilibrado, o Palmeiras tem o favoritismo pela situação, mas está em aberto. E aí, o Grêmio e Bahia também vão se enfrentar. E aí, o Grêmio, na minha opinião, passa fácil. Ô, João, você concorda comigo? Você que sabe tudo. O João não aparece, mas ele fala tudo que vai acontecer. João, esse confronto, Grêmio e Bahia, o que você acha? Esse jogo, se eu não me engano, vai ser decidido no estádio do Grêmio. Eu não sei. Depois você me confirma aí. Ah, então tá bom.
Ele falou que o Bahia vai dar trabalho e eu concordo com ele, não vai ser fácil assim não. E aí, para finalizar, Flamengo e Atlético Paranaense, já de novo, né? Sempre Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo também é o grande favorito, na minha opinião. Aliás, eu não sei se vocês concordam comigo, mas se porventura o Flamengo for eliminado, eu acho que o campeão sai desse lado aqui da tabela. Entra aqui. Porque o Flamengo vai decidir o jogo em Curitiba, não vai ser fácil, não vai ser fácil. O Flamengo ganhou do Vasco agora de 4-1, mas o Atlético Paranaense vai vir muito mais forte, muito mais preparado, ainda mais que é um jogo de quartas de final. Eu já estou até recebendo as mensagens de vocês aqui, ó. Vamos ver. Olha aí. Olha aí. O pessoal falando que o Corinthians é favorito. Minha opinião, passam Corinthians, Palmeiras, Bahia e Flamengo. E o Corinthians decidindo Itaquera, falou Luiz Carlos. É isso aí, é verdade. O Corinthians acabou sendo favorecido. É muito importante o time que se classifica, porque lembrando, vai receber 9 milhões de reais. São 9 milhões de reais para passar de fase. Claro que faz a diferença, principalmente no bolso do América Mineiro, no bolso ali do Bahia. Vai fazer toda essa diferença. Então eu quero saber a sua opinião. Quem que você acha que pode passar? Eu vou falar de todos os meus palpites. Eu acho que... Vamos lá. Corinthians e América Mineiro. Corinthians vai passar desse confronto. Palmeiras e São Paulo. Eu acho que o São Paulo vai passar desse confronto também. Não sei se vocês aí de casa concordam comigo, mas essa é a minha opinião. O São Paulo... Como é que é? Confirma essa informação para mim. Ó... O São Paulo é o time que mais venceu o Abel Ferreira desde que ele chegou no Palmeiras. Então Claro que isso tudo é estatística, né, gente? Tudo que a gente fala fora de campo, são números, são possibilidades, mas na hora do jogo é a hora do vamos ver. Tudo pode acontecer. Mas é interessante, né? É interessante porque desde que o Abel Ferreira chegou, ele sempre foi muito bem em clássico, só que contra o São Paulo a história parece que é outra. Então temos aí um jogão acontecendo. E aí os outros palpites? João, qual que eu tinha falado? Volta aqui a tabela rapidinho. O São Paulo passa, então, eu acho que Grêmio e Bahia, o Grêmio vai passar e Flamengo e Atlético Paranaense passa. Amanhã eu volto e a gente conversa mais sobre isso, porque agora eu tenho que ir para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem informações da Liga dos Campeões, está chegando a grande decisão, hein? Não sai daí. Você está assistindo ao SBT Esporte Mais. Oferecimento Bluefit, a sua academia. Mactube, transformando sonhos em realidade. Plimbet, faz o plim que vai dar green. Alô São José dos Campos, a live que virou show chegou! Dia 7 de junho, na Farma Conde Arena. Alexandre Pires e seu Jorge estão chegando para um super show que ficará para a história. Se fosse sua última chance de curtir esse show. Ingressos à venda em queroingresso.com. Realização: PB Eventos, AME Entretenimento, Valadão Produções e Impacto Prime. Apoio TV Tati SBT. Você está assistindo ao SBT Esporte Mais. Oferecimento Bluefit, a sua academia. Mactube, transformando sonhos em realidade. Plimbet, faz o plim que vai dar green. Estamos de volta com o SBT Esporte Mais e o papo da Copa do Brasil vai continuar rendendo durante essa semana, obviamente, né? Os primeiros confrontos acontecem no início de julho, se eu não me engano, mas até lá a gente vai bater muito papo, vai entender sobre a preparação dos times. Mas agora a gente tem que falar, é claro, do que vai acontecer no final de semana, que é o grande jogo da Liga dos Campeões. E a Inter de Milão se prepara para a grande final da Champions League da UEFA, que a gente transmite aqui no sábado. O caminho para Istambul passa pela zona rural de Milão. A Piano Gentili amanheceu sob um céu londrino, nublado.
O quartel-general da Inter entrou na contagem regressiva para tentar voltar a ganhar um título que não conquista há 13 anos. Diante de tantos jornalistas, o técnico Simone Inzaghi não escondeu a preocupação. Ele diz que sabe que vão jogar contra o time mais forte do mundo e contra um treinador moderno que marcou época. Existe um futebol antes e depois de Guardiola, conclui. Uma defesa forte e um contra-ataque veloz. Essas são as armas da Inter para quebrar o encanto do time adversário, capaz de esconder a bola em campo quase ao ponto de torná-la invisível. O armeno Mkhitaryan, que jogou no São Paulo quando tinha 13 anos, minimizou as dificuldades. Não podemos dizer o que vai acontecer. O mais importante é, quando tivermos a bola, realizar o nosso jogo. No final do dia, o grupo faz um treino leve para aliviar a tensão. O Manchester City ainda comemora o título da Copa da Inglaterra, conquistada no sábado. O clube inglês sonha com o 3º título em menos de um mês e o da Champions seria uma conquista inédita. Tão difícil quanto encontrar o cantor Elton John no aeroporto de Manchester, poder cantar com ele e contar com a sua torcida. Que sensacional poder encontrar o Elton John. E ainda falando de futebol internacional, depois de 14 anos, o francês Benzema deixou o Real Madrid rumo à Arábia Saudita e o folclórico, o mito, o Ibrahimovic, se aposentou dos gramados. Depois de 14 temporadas, o atacante deve ser anunciado nesta terça-feira como reforço do Al Ittihad, da Arábia Saudita. Benzema disse adeus fazendo o gol do Real no empate com o Athletic Bilbao na última rodada do Campeonato Espanhol. O francês deixa o clube como atual vencedor do Prêmio Bola de Ouro e com 25 títulos, entre eles 5 Champions League, 5 Mundiais e 4 campeonatos espanhóis. Na Itália, a emoção tomou conta do San Siro na despedida de Ibrahimovic. Ao longo de 22 temporadas, ele defendeu 9 equipes. Em pouco menos de 1.000 jogos, marcou 573 gols, conquistando 31 títulos. O último foi em 2022, pelo Milan. Quem diria, hein? Vimos o Ibrahimovic chorar. Ele que divide opiniões, porque ele é um jogador meio marrento, eu diria, né? Mas dentro de campo é indiscutível a qualidade como jogador. O Wagner aqui do Switch, ele é um grande fã do Ibrahimovic, curte o futebol dele. É isso aí, um abração, Wagner. Você que manda bem demais aqui nos cortes das câmeras. Sensacional. Falando aqui agora do futebol de times brasileiros, voltando a falar, hoje tem jogo na tela da TV Tati SBT, você não pode perder, um jogão. Santos e New Old Boys duelam pela Copa Sul-Americana. Para o Peixe, o mata-mata começa hoje. Em caso de resultado negativo, o Santos pode ser eliminado da competição. Pressão. Com um empate diante do Inter pelo Campeonato Brasileiro, o Santos acumula 6 jogos sem vencer. Maior sequência negativa no ano. Eliminado da Copa do Brasil, pendurado na Sul-Americana. Agora tem que vencer. Independente de performance ou não. Tem que botar a bola para dentro e ganhar o jogo de 1-0 com gol de mão, se o juiz não der. Para daí, tá tudo bem. É aqui, na Vila Belmiro, que o Santos vai encarar o News Old Boys, precisando da vitória para tentar pelo menos uma classificação para a repescagem da Copa Sul-Americana. Vale a sobrevivência na competição e pode até representar a continuidade do técnico Odair Hellmann. O Santos é apenas o 3º colocado no Grupo E e está a 3 pontos atrás do vice-líder, Audax Italiano, do Chile. A equipe argentina lidera a chave e já está praticamente garantida nas oitavas de final. Os jogadores reconhecem a importância do torneio e defendem o trabalho do treinador. Ele é um treinador muito inteligente, dedicado. A gente quer retribuir tudo que ele faz por nós, toda essa dedicação dentro de campo para conseguir vitórias e conseguir objetivos grandes. O América Mineiro também entra em campo pressionado contra o Milionários da Colômbia. Em 3º lugar no Grupo F, precisa da vitória para evitar a eliminação.
O Botafogo, líder no Grupo A, encara a LDU no Equador. Já o Fortaleza pode confirmar a vaga na Venezuela contra o Estudiantes de Mérida. A terça-feira terá uma noite de decisões para resgatar a autoestima dos torcedores. Tá precisando, né, Santos? Ô, seu Odair Helman, com a mão não vai, tem o VAR hoje, viu? Se for gol de mão, vai ser anulado. Tem que pôr a bola no chão, jogar com qualidade, são muito mais o Santos. Confia no Santos, confia no Peixe. Tem que ir lá, jogar bem e aí sim, jogar, buscar a vitória e aí, infelizmente, ainda depende de outros resultados. O Santos que está nesse impasse, inclusive, da compra do Soteldo, né? Tem que ir lá e mostrar um futebol de qualidade. É o Santos, é o Brasil representado. Põe essa bola no chão que vocês saem com a vitória. Fechou? Depois a gente fala desse jogo que você não perde hoje, hein, aqui na TV Tati SBT. E agora eu vou direto para Istambul, onde vai acontecer a grande decisão da Liga dos Campeões com ele, o nosso repórter João Venturi. Fala aí, João. Olá, amigos. Um abração para todo mundo. Já falamos de dentro do Atatürk Olympic Stadium, no palco da decisão da UEFA Champions League no próximo sábado, entre Manchester City e Inter de Milão. Uma terça-feira de muito sol, de clima agradável, mas por aqui a gente observa apenas os funcionários do estádio trabalhando. Estão recolhendo lixo para deixar o estádio nas melhores condições possíveis. Afinal de contas, os próximos dias prometem. Primeiro, porque vem aumentando cada vez mais o número de jornalistas na cobertura deste evento e, claro, a grande expectativa já para o fim da semana com as chegadas das duas equipes que devem fazer aqui treinos de reconhecimento de gramado e também as entrevistas coletivas, as últimas atividades antes da decisão. O estádio, que é o maior da Turquia, tem capacidade para 75 mil lugares, tem servido como sede da seleção turca, apesar de que algumas equipes da Série A têm utilizado aqui algumas vezes até como campo de jogo, como sua casa, mas principalmente tem servido a seleção da Turquia. Mas em 2005 já tivemos aqui uma decisão de UEFA Champions League, uma das finais mais memoráveis da história dessa competição, que foi entre Milan e Liverpool. Aquele jogo ficou conhecido como o Milagre de Istambul. Isso porque o Milan vencia o Liverpool no primeiro tempo por 3-0, já tinha encaminhado muito bem a conquista da taça, mas em 15 minutos do segundo tempo o Liverpool conseguiu uma reação inacreditável, empatou o jogo e a partida foi decidida só nos pênaltis e o Liverpool conseguiu levar a melhor e saiu daqui como o grande campeão. Tudo isso para dizer que no sábado a gente deve ter mais um dia de fortes emoções e novamente ingleses e italianos frente a frente. Dessa vez o Manchester City como o grande favorito por tudo que tem apresentado na temporada, por já ter sido campeão inglês e ter sido também campeão da Copa da Inglaterra. Mas vem por aí uma Inter, tricampeã da Champions, muita tradição, muita camisa, que também já foi campeã da Copa Itália nesta temporada. A Inter chega empolgada, principalmente por ter eliminado seu maior rival, o Milan, na semifinal. Jogaço de bola no próximo sábado. O SBT abre a transmissão a partir de 3 horas da tarde, com todos os detalhes deste jogaço entre Manchester City e Inter de Milão. De Istambul, João Venturi. Muito obrigado, João Venturi. Você acompanha esse jogão de bola no sábado, imperdível final de Champions League. E o meu tempo acabou. Eu espero vocês amanhã às 2 da tarde, claro, com muito mais. Afinal, SBT Esporte Mais. Aqui você tem mais esporte. Tchau!